Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Carlos Borromeu, o grande arcebispo cardeal de Milão, que encarnou, como ninguém, o ideal de bispo desejado pela reforma do Concílio de Trento. São Carlos Borromeu era sobrinho do Papa, o Papa Pio IV, e ainda muito jovem foi para Roma, quando não era nem sacerdote, era somente diácono, foi elevado ao cardinalato e ali ele trabalhou, né, pela reforma da Igreja. Convenceu, como grande diplomata, né, que o Concílio de Trento fosse retomado. O Papa, que era tio dele, era muito impopular, mas ele conseguiu com os governos da França e da Espanha retomar o Concílio de Trento de tal forma que as últimas sessões, da sessão 17 em diante, nós devemos ao seu trabalho, que acompanhou de perto, né, a obra do Concílio de Trento, embora estivesse em Roma como secretário de Estado e com os encargos que ele tinha. Uma vez emanados os decretos do Concílio de Trento, ele mesmo, que já vivia uma vida muito santa, foi exemplo para a reforma da conduta do clero em Roma e da Cúria Romana. O embaixador de Veneza, em Roma, na época, disse que só o exemplo do cardeal Carlo Borromeu fez mais bem ao ambiente da Cúria Romana do que os próprios decretos do Concílio de Trento. Então, ainda durante o Concílio de Trento, morreu o irmão mais velho de Carlos e ele deveria, então, deixar tudo, deixar a sua missão na igreja para assumir como conde, né, no Palácio Borromeu, em Arona, no norte, perto de Milão, no norte da Itália. No entanto, ele renuncia ao seu direito de sucessão e pede a ordenação sacerdotal. Logo em seguida, o seu tio, então, o nomeia arcebispo de Milão. Ele é sagrado bispo e, seguindo as indicações do Concílio de Trento, ele deixa Roma e vai morar em Milão. E já fazia 80 anos que um bispo de Milão não morava em Milão. A diocese de Milão era uma diocese de proporções imensas. Eram somente 500.000 de pessoas, 560 mil habitantes. No entanto, eram mais de 3.000 sacerdotes, 200 conventos e mais de 700 paróquias. São Carlos Borromeu visitou a sua diocese mais de 3 vezes durante o tempo do seu episcopado. Cuidou da reforma do clero, da implantação dos decretos do Concílio de Trento, ele mesmo dando exemplo com sua vida. Ele que antes havia trabalhado em Roma para a reforma do breviário, para o estabelecimento do texto da Vulgata, para a reforma da missa que depois foi promulgado por São Pio V, ele que havia ajudado na redação do catecismo para os párocos, ele então fez com que a disciplina do concílio fosse sendo implementada na sua diocese, não sem dificuldades. Para vocês terem ideia, um dia quando ele estava rezando em sua capela, ele foi atingido por um disparo de arcabuço, uma bala, que atravessou a sua batina e a sua sobrepeliz, mas não o atingiu milagrosamente. Tal era a resistência, né, das pessoas, do clero, a adotar uma vida santa. Mas São Carlos Borromeu se dedicou enormemente, né, não somente à educação do clero, fundando o seminário conforme o pedido do Concílio de Trento, mas também reformando a vida daqueles que já eram sacerdotes. Ele, como um exemplo de caridade e de obras que surgem pela fé, contradizendo na prática tudo o que Lutero dizia, fez hospitais, orfanatos, asilos e essa imensa atividade de caridade para que a Igreja realmente desse os frutos de amor que a fé viva deve dar. Foi então que
ele viu a sua diocese atingida pela peste. Quando a peste começou a matar a população de Milão, São Carlos Borromeu não teve dúvidas, pôs mão à obra, vendeu toda a mobília do palácio episcopal e, junto com os seus padres, incentivando, foi lá para atender os doentes. Todos tiveram medo que ele se contaminasse, mas não aconteceu. Ele deu a sua vida e deu até o fim. Tal era a sua vida de oração e de penitência que as pessoas tinham medo pela sua saúde. São Carlos Borromeu, a partir de 1571, fazia somente uma refeição por dia: pão, água e alguns legumes. Passava horas rezando, muitas vezes passava 8 horas da noite em oração e meditação. Dormia somente 4 horas por dia em cima de umas cobertas na palha. Vivia uma vida austera, com seu rosto cavado pelos jejuns, mas vivia isso por amor a Cristo. Uma vez, um frade capuchinho perguntou, dizendo: olha, está todo mundo preocupado com a saúde do Senhor? Ele disse então, dando o exemplo a todos nós: não é possível uma vela iluminar os outros sem se gastar. Que São Carlos Borromeu, exemplo extraordinário e luminoso de pastor, de bispo, de homem contemplativo e ativo, de grande fé e de grandes obras, seja para nós intercessor no céu, modelo para a nossa vida aqui na terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.